Oi, gente, tudo bem por aí? Partiu? Daniel capítulo 10, tá muito bom, né? Obrigado por todos vocês que estão curtindo, compartilhando, comentando. Já passamos de 400 pessoas lá no YouTube, tô muito feliz. Tô ansiosa pelo 1000. Me ajudem a fazer o canal crescer, para que mais pessoas possam ouvir a leitura da palavra de Deus, né? Porque eu não estou aqui pregando, eu estou só lendo. Inclusive já tem até algumas pessoas me sugerindo outros formatos. Quem sabe eu abra outras playlists, né? Tô pensando, talvez falar um pouco da minha vida, talvez falar sobre relacionamento, que eu sou muito boa nisso. Talvez falar sobre emagrecimento, que também tenho bastante condições de falar sobre isso. Sugiram aí alguma coisa se vocês quiserem que eu faça outra playlist que não seja de leitura bíblica, que seja de outras coisas. Quem sabe, né? Isso vai fazer o canal crescer mais, atingir outros públicos, né? Por enquanto estou muito feliz. Isso aqui é um trabalho voluntário muito, muito, muito gostoso de fazer. É o meu dia, é o meu momento favorito do dia. Eu amo estar aqui com vocês. Quem diria, né? Uma pessoa que não queria fazer de jeito nenhum, agora está aqui falando que ama. Mas vamos lá. Hoje é o capítulo 10 de Daniel. Tem 21 versículos, é bem pequenininho. Vamos lá. A visão de Daniel à beira do rio Tigre. Durante o 3º ano do Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma homenagem de Deus, uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Recebe uma mensagem de Deus, ou uma profecia, ou um sentimento assim que Deus fala de várias formas com a gente, né? Mas era muito difícil de entender. Se Daniel, que era Daniel, estava sendo difícil, imagine a gente, né? Pobres mortais. Mas vamos lá. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião eu fiquei de luto por 3 semanas. Meu Deus, 3 semanas. Durante aquele tempo eu não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, eu não bebi vinho e eu não penteei os cabelos. Nossa, que vida difícil, não comer nenhuma comida gostosa. Nossa, vinho eu não bebo mesmo, mas carne também, pentear o cabelo eu penteio. Coitado, né? Ele ficou bem de luto mesmo, né? Ele sentiu uma coisa muito forte quando ele recebeu a revelação daquela mensagem que Deus tinha falado com ele, né? Deus falou com ele e depois trouxe a visão do que significava aquilo. Que Deus nos traga também a visão do que Ele tem falado com a gente, né? E se você pensa assim, Deus não fala comigo, fala sim. Você que não está presente, não está percebendo, está correndo demais e não está observando Deus falar com você. Deus fala com todos nós o tempo todo. Só que Ele fala no silêncio, na brisa, na calma, na paz, naquele momento que você está assim, com a alma calma. Aí Deus fala com você, você muitas vezes nem percebe. Ele fala na brisa. Se a sua resposta é a resposta que você queria saber, Deus não fala comigo, Deus fala com você, mas Ele fala na brisa, no silêncio, na calmaria e não na agitação. No dia 24 do primeiro mês do ano, 24 de janeiro, eu estava à beira do grande rio Tigre, quando de repente eu vi um anjo vestido com roupas de linho, usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços, as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. E eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Eu fiquei pálido de medo, eu perdi as forças. Meu Deus! Quando eu vi o anjo falar, eu desmaiei, eu caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou. Eu fiquei de joelho, apoiando-me na palma das mãos, e o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Ai, gente, que privilégio de Daniel.
Eu estava aqui lendo e pensando, né? Às vezes a gente pensa assim, mas Deus só fala com quem tem tempo. Eu não tenho tempo nem para ouvir Deus falar. Eu sou muito ocupada, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que trabalhar dentro de casa. Eu sou mãe, eu sou avó, sou tia, sou sei lá o quê, sou empregada doméstica, sou não sei o quê. Sou gerente de uma loja, sou diretor de uma empresa, eu tenho muita coisa para falar. Gente, se você parar para pensar, Daniel, ele era uma pessoa muito importante. Ele era líder de todos os adivinhos daquela época. Ele trabalhava no governo, ele era uma pessoa muito importante, ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita ocupação. E mesmo assim, ele tinha um coração tão sensível às coisas espirituais que ele via. Você vê que os amigos dele ninguém viu, todo mundo saiu correndo, eles ouviram provavelmente aquele barulho de uma multidão e assustados eles saíram tudo correndo. Mas Daniel não, Daniel além de ouvir, ele viu e ele sentiu muito medo, ele desmaiava de medo. Era uma pessoa ocupada, ele não estava à toa. Deus não gosta de gente à toa. Deus gosta de gente ocupada. Ele geralmente usa as pessoas que estão bem ocupadas mesmo, mas que têm um coração sensível, um coração que quer ouvir, um coração que quer ter a experiência. Tem pessoas que não querem. Essas pessoas que não querem ter experiência alguma com o espiritual, com Deus, elas são aquelas pessoas que vão ficar dormindo enquanto nós estaremos aqui na terra reinando sobre os outros. E depois de 1000 anos, eles vão acordar. Aí você pode escolher se você quer ficar ali só dormindo e não reinar, não aproveitar, não curtir a vida com Deus nesse tempo ou não. Daniel era muito ocupado e ele tinha uma sensibilidade muito grande. Deus falava muito com ele. Daí essa pessoa, que é o anjo, né? O anjo chegou perto dele e disse: Daniel, Deus te ama muito e ele me mandou falar com você. Deus te ama muito também, Deus também me ama muito, Ele também manda anjos falar com você. Talvez não um anjo Gabriel, não um anjo aqui, que eu não sei se é o Gabriel ainda, mas pessoas. Talvez esse podcast aqui, esse vídeo, esse áudio, seja como você está ouvindo, está falando com você. Você é muito importante para Deus. Ele quer falar com você no silêncio. Ele quer falar com você quando você abaixar essa adrenalina. Quando você diminuir esse cortisol no seu sangue, você está aloprada, correndo, desesperada e querendo que Deus fale com você. Deus está falando com você. Respira fundo, acalma o seu coração e ouve. As situações vão te mostrar que Deus está falando com você. O anjo chegou lá e Deus te ama muito. Ele mandou vir falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou te dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Imagina, Daniel, um homem poderosíssimo no governo, estava morto de medo do anjo ali. Não fique com medo, o anjo disse para ele. Daniel, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração, glória a Deus. Desde a primeira vez, já estou me emocionando. Meu nariz vai ficar vermelho aí daqui a pouco. Espera aí um pouquinho, gente. Não fique com medo, Daniel. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Agora vamos orar a Bíblia, né, como as pessoas falam. Vamos substituir o nome de Daniel pelo nosso nome, pelo seu nome. Olha aqui. Não fique com medo, Clay, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar a sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Aí você coloca: não fique com medo, Maria, João, Francisco, Rita, Lina, Bianca, seja quem for. Jade, a Jade é uma ouvinte muito bonitinha, querida. Não fique com medo. Natália, que fica lá também. Eu tô lembrando de algumas ouvintes, Cirilo e tantas outras, não vou lembrar de todos, né? Substitua o seu nome nisso aqui, não fique com medo, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele para ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia, contra os demônios. Eu já falei sobre isso, o segundo céu.
Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com seu povo, pois essa visão é a respeito das coisas futuras. Eu já falei com vocês sobre isso, que Daniel orou há muito tempo atrás e as coisas não chegaram perto dele, há 21 dias, né? E aí o anjo veio falar com ele. Eu estava lutando sozinho contra os demônios no segundo céu. Nós vivemos aqui, tem o segundo céu, onde tem as lutas dos anjos e dos demônios. Graças a Deus a gente não vê. Algumas pessoas têm a sensibilidade de Daniel e veem a guerra dos anjos aqui, de demônios. E tem o terceiro céu, que é onde o Criador, Jesus Cristo, mora e habita. Quando a gente faz uma oração muito forte, ela passa pelo segundo céu e chega direto no trono de Deus. E a resposta é imediata, porque Deus quer nos responder, Ele quer nos abençoar, Ele quer realizar os nossos sonhos, por mais bizarros e bobos que sejam. Deus quer realizar. Mas aqui no caso ele está falando o rei da Pérsia, os demônios lutaram comigo, eu estava sozinho, até que Miguel, que é um dos, achei legal isso aqui, ó, anjo-chefe, mas Miguel, que é um dos anjos-chefes, veio me ajudar. Então Miguel desceu do terceiro céu e veio para o segundo céu lutar junto com esse anjo contra os reis da Pérsia, contra os demônios, para que a oração de Daniel fosse respondida, para que a oração da Clá fosse respondida, para que a oração sua, ouvinte, que está me ouvindo até agora, fosse respondida. Existem anjos que estão lutando a seu serviço, a seu favor. Eles estão brigando com demônios em seu favor. Eles querem te trazer a resposta dessa oração. Mas você não pode desistir, você não pode parar de orar. Não, Deus não vai acontecer mesmo. Eu já orei tanto e não acontece, já não precisa, mas Deus não quer que eu ganhe isso, que eu tenha isso, que eu receba isso. Não desista de orar. Os anjos estão lutando. E se a coisa for muito grave, muito forte, Deus manda Miguel lutar com os anjos que estão ali no segundo céu, tentando trazer a resposta da sua oração. Não desista, não desista, permaneça em oração, permaneça pedindo, clamando, permaneça. Essa visão é a respeito das coisas futuras, o anjo falou com ele. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. Imagina, tremendo, morrendo de medo. E de repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí eu comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: meu Senhor, essa visão me deixou aflito, eu estou me sentindo fraco. Sugou a energia dele toda, né? Tá ansioso, aflito e fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Ele era humilde, né? Mesmo sendo um homem tão poderoso no governo, né? Estou completamente sem forças e eu quase não posso respirar. Sinceridade, transparência, é isso que a gente precisa. Não importa o cargo que você exerça nessa vida, nesse corpo que você veste, não importa, você precisa ser humilde, ser simples, ter um coração que respeita as pessoas só por elas serem pessoas e não pela profissão que elas exercem, pela cor da pele, pelo local que elas moram. Nós precisamos respeitar as pessoas, respeitar, ouvir. Esse homem não precisava de nada, ele poderia ser soberbo, já que ele era o fodão lá do governo. Mas não, ele foi humilde, ele foi muito humilde. Como que eu posso falar com o Senhor se eu estou desesperado? Ele está falando aqui. Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo, e com isso eu senti as minhas forças voltarem. Ai, glória a Deus, que o Senhor, que os anjos de Deus toquem em você e que você sinta hoje as suas forças voltarem, que você seja renovado pelo Senhor. De que importa a gente ler se a gente não tirar as essências, os códigos daqui para fortalecer a nossa vida? Que hoje o anjo do Senhor toque em você e te devolva as suas forças, que você volte a orar, que você volte a confiar, que você não desista e que você saiba que os anjos estão ao seu favor, estão lutando por você. E ele disse: Deus o ama, portanto não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se e tenha coragem. Gente, é para nós. Anime-se, tenha coragem. Deus te ama, a paz de Deus está com você. Basta um toque dele, que as suas energias voltam, a sua felicidade, a sua alegria, a sua vontade de viver.
Você está aí com depressão, triste, parece que já está velho, não adianta mais nada, já está sem graça, não conseguiu nada na vida. Começa essa depressão demoníaca. Que o Senhor te fortaleça, que toque em você hoje, você sinta suas forças renovadas, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para você hoje. Anime-te, tenha coragem. Então eu me senti mais forte e respondi: fale, pois o Senhor me deu novas forças. Glória a Deus. Então o anjo disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas a minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Gente, o que eu estou aprendendo nesse momento aqui? Que cada país tem um anjo protetor, né? Ó, o anjo protetor da Pérsia, o anjo protetor da Grécia e Miguel, que é o anjo protetor de Israel. Nunca tinha me tocado disso. E é muito bom saber, né? Anjo Miguel é o anjo protetor de Israel, que é a terra prometida, é a terra escolhida por Deus. Por que Deus escolheu Israel, não escolheu o Brasil, os Estados Unidos, o Japão? Não sabemos. E pouco importa também. Um dia, com certeza, toda a lucidez, né, da nossa alma vai aparecer, a gente vai ter toda a clareza disso, mas por enquanto a gente não sabe. O que sabemos, que está escrito na Bíblia de capa a capa, é que Deus escolheu Israel para vir, né, como homem. Enfim, terminamos o capítulo 10, maravilhoso, que o Senhor toque em você e restaure a sua alegria de viver, restaure a sua esperança. Essa é a minha oração para hoje, para mim também. É muito bom saber desses mistérios aqui do que está escrito na Bíblia, para nos fortalecer, porque Deus nos ama. Deus nos ama. Levanta, para de medo, para de tristeza, para de agonia, para de se vitimizar. Vista a sua capa de serva de Deus, de escolhida do Senhor, de prometida, de planejada. Tem um anjo cuidando de você. Tem um anjo que está lutando com potestades para responder a sua oração. O anjo toca em você e você recebe um fôlego de vida novo. Beijão no seu coração e até amanhã, com fôlego renovado.